crianças, tudo bom com vocês? A tia Vitória tá aqui para contar uma história muito legal para vocês. Essa história se passa na Bíblia, lá no livro de 1 Reis, no seu capítulo 18, do 41 a 46. Mas antes disso, sabe o que falta? A oração. Vamos fazer uma oração? Fechem seus olhos e vamos orar ao nosso Papai do Céu. Diga comigo: Jesus, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida. Muito obrigado por quem o Senhor é. Nós te amamos e te agradecemos. Guarda a tua palavra no meu coração e que eu possa aprender de ti cada dia mais. Amém. Mas antes de eu contar a história, eu preciso que você memorize um versículo desse texto tão bonito. Deus se mostra tão lindamente. Esse versículo vai se encontrar em 1 Reis, no seu capítulo 18, o versículo 44, que vai dizer o seguinte: na 7ª vez ele voltou e disse: eu vi subindo no mar uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem. Repete comigo. Voltando a 7ª vez, ele disse: eu vi subindo no mar uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem. Essa história vai se passar nos tempos dos reis, há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. E nessa época, quem falava as coisas de Deus para os reis eram os profetas. Nessa época, existiam os profetas que falavam aquilo que Deus queria e os profetas que não falavam aquilo que Deus queria. Olha que coisa feia. Mas aí, tinha um profeta que ele era diferenciado. Sabe por quê? Porque ele orava muito, ele conversava com Deus, ele falava com Deus. Eita, é a mesma coisa! É a mesma coisa, por isso que ele andava com Deus, porque ele orava, e a oração não é nada mais, nada menos do que uma conversa. Ele era muito amigo de Deus. O nome desse profeta é Elias. Tá vendo? Eu escolhi o símbolo da oração porque ele orava muito, e ele só dizia aquilo que Deus mandava ele dizer. É muito bonito. Sabe por quê? Porque ele era tão amigo de Deus, mas tão amigo de Deus, que Deus fez cumprir algo que ele disse pela amizade de Elias com Deus. Sabe o que Elias disse? Que não ia chover, e não choveu durante 3 anos. Vocês acreditam? Só porque Elias era muito amigo de Deus, Deus fez cumprir a palavra de Elias porque ele era amigo de Deus. E aí parou de chover. Mas sabe o que é mais legal? Deus cuidou dele no tempo da seca. Deus cuidou dele quando não tinha mais chuva, quando a colheita não tinha mais. Deus cuidou dele. Quando completou 3 anos que Elias tinha profetizado e que tinha parado de chover, Deus falou assim: vai lá falar com o rei Acabe. O rei Acabe era o rei de Samaria. Samaria é a capital de Israel. E ele vai falar com o rei. Elias disse assim para o rei: vai comer, porque eu estou sentindo cheiro de chuva. Naquela época, cheiro de chuva quer dizer que ia vir chuva, mas há 3 anos não chovia. Deus falou que ia chover somente para Elias. E o povo não sabia que ia chover de novo. E Elias falou: vai chover. E aí o rei foi comer e aí o rei saiu de cena. Tchau! E aí Elias subiu a um monte para orar. Ele foi a um monte para orar, porque sabia que num monte ele iria conversar com Deus. Só que ele não foi sozinho para esse monte. Nesse monte, ele foi com um grande amigo dele, um ajudante que estava sempre com ele. Por isso que eu escolhi esse símbolo das mãos dadas, porque eles sempre andavam juntos. E esse amigo de Elias aprendia muito com Elias. E aí Elias começou a orar, ele se dobrou todinho assim, ó. E ele começou a orar e ele começou a conversar com Deus. E aí às vezes ele falava assim pro amigo dele: vai lá ver, olha pro céu, vê como é que o céu tá. E ele fez isso por 6 vezes. E todas essas 6 vezes o amigo dele dizia assim: nossa, o céu tá bonito, tá claro, tá em só sol. Mas na 7ª vez
Ele foi e quando ele voltou, ele disse: eu estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Era sinal que iria chover, era sinal que Deus estava provendo chuva. Essa mão não era a mão de qualquer homem, era a mão do nosso Deus. Deus estava mandando chuva para Samaria depois de 3 anos da profecia de Elias. Isso era muito bom. Essa mão era sinal que Deus iria mandar chuva. Depois de 3 anos, aleluia, tem chuva. O povo de Israel pode comemorar, pode fazer a colheita, porque tem chuva. E aí, quando eles viram essa mão, sabiam que iria chover. E aí, Elias falou assim para o amigo dele: vai e fala para o rei que vai chover. Fala para o rei que eu estou falando que vai chover. Deus está provendo a chuva. Fala para o rei voltar para casa. Fala para o rei para Jezreel de novo. E sabe o que aconteceu? O rei obedeceu. E olha que coisa linda. Ele mandou o rei ir de carro. Mas não os carros que a gente conhece hoje, né? Aquele carro motorizado. Pi, pi, pi. Não, era um carro diferente. Era um carro a cavalo. Era tipo uma carruagem bem bonita. E ele mandou o rei ir para a cidade de novo, porque iria chover e isso iria atrapalhar a viagem. Só que o rei foi de carro, Elias foi a pé e Elias chegou primeiro do que o rei que foi de carro. A Bíblia diz isso no versículo 46. Sabe o que eu aprendo com essa história? Eu deixei só Elias aqui para falar para vocês. É que quando o nosso problema está muito apertado, quando as coisas estão muito difíceis, quando o tempo parece fechado, quando tudo parece que vai ao contrário, a nossa solução tem que ser orar. Uma vez o nosso pastor disse, o pastor Gilvan disse, que a oração tem que ser o nosso primeiro recurso, porque Deus vai dar a última palavra ao nosso favor. Ou seja, ore, não importa a situação que esteja acontecendo na sua casa, não importa o que esteja acontecendo, você fala assim, tia, mas está muito difícil, fica tranquila, ore, porque Deus vai ouvir a sua oração. Deus gosta de te ouvir orar, criança. Deus gosta de te ouvir, a sua voz é muito agradável aos ouvidos de Deus. E Ele quer que você ore e conte para Ele o tamanho do seu problema. Mas tia, o meu problema é pequenininho, eu sou uma criança. Mas é esse problema que Deus quer resolver, porque você é a criança dele, você é filha dele. Não é para você ter medo de contar as coisas para Ele. Ele quer te ouvir. E é isso que eu quero deixar para vocês. Não importa a situação, Deus sempre vai mandar providência. Deus sempre vai fazer algo. A mão do homem está chegando sobre a sua casa. Eu espero que vocês tenham entendido essa mensagem. Eu quero que vocês fechem os olhos e repitam comigo de novo, tá bom? Jesus, muito obrigado por essa mensagem. Muito obrigado por ter falado comigo. Jesus, providencia as coisas para a minha casa, providencia, Jesus querido, a solução dos meus problemas. E que as suas crianças, Jesus, sejam impactadas com a sua graça e com a sua glória. E que as crianças do mundo inteiro comecem a orar com fervor, que elas possam ser o próximo Elias da minha geração. Eu espero que Deus tenha falado muito com vocês. Deus abençoe, tô morrendo de saudade e é isso!